Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia na primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 18 ao versículo 24. Hoje nós vamos para a quarta mensagem da série sobre a teologia do desperdício. Eu quero dizer a você que esta semana foi marcada por um misto de sentimento. Eu disse antes que nós ontem celebramos o casamento de Jonathan e Cheyenne, momento de alegria. Todos nós nos alegramos. Mas na última quarta-feira, sepultamos o corpo da irmã Maria José de Assis, mãe de nossa irmã Maísa. Maísa está aqui no santuário? Fique em pé, Maísa. Maísa está ali atrás. Moravam apenas Maísa e sua mãe. E Maísa precisa muito, não somente do apoio do líder da célula em que Maísa faz parte, mas precisa do apoio de toda a igreja. Ok? Então orem pela Maísa, convidem Maísa para fazer um lanche na sua casa. Faz muito bem. Se nós soubéssemos que a maioria dos nossos traumas são resolvidos com um pedacinho de biscoito, ou um pedacinho de bolo e um bocadinho de café, a gente não sofreria tanto. Então convide a Maísa essa semana para tomar um café na sua casa, para assistir um filme. Envolva a Maísa com o seu relacionamento, porque ela precisa muito, mais do que nunca, ser abraçado pela terceira igreja. Aliás, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Tem pessoas que dizem assim, elas chegam lá no escritório, no gabinete, e dizem assim: pastor, eu quero vir para essa igreja. E eu faço a pergunta chave: o que leva você a olhar para a terceira igreja e desejar fazer parte da terceira igreja? E a maioria diz o seguinte: é porque aqui eu me senti bem acolhido. Eu era da igreja tal, e eu fiquei não sei quanto tempo lá. Essa semana eu ouvi isso, né? Fiquei não sei quanto tempo lá, e eu entrava e saía e nunca fui visto. Ninguém sabe nem o meu nome. E aqui, primeiro dia que eu vim, na semana eu já recebi um torpedo por telefone, fui envolvido, e eu louvo a Deus. O corpo da mãe de Maísa foi velado aqui na igreja, de terça para quarta. Eu agradeço a Deus pela equipe de funcionários que a igreja tem. Eu liguei para eles pela manhã e disse o seguinte: olha, avisa todo mundo, nós somos 7, trabalhando integralmente na terceira igreja. Eu disse para eles: avisa todo mundo que hoje o expediente não tem horário para acabar. Só acaba amanhã, quando terminarmos o processo de sepultamento do corpo. Eu agradeço a Deus. O povo ficou aí, a igreja veio, as células funcionaram, o povo saiu da célula, veio para cá abraçar a Maísa. Deus abençoe a sua vida. É nessa hora que a gente vê a diferença de ser uma igreja. Deus abençoe você. E que em meio a esse processo de crescimento que a igreja está tendo, a gente não perca essa essência. A essência de ter um bom relacionamento para os que são de dentro. Porque tendo bom relacionamento para os que são de dentro, automaticamente teremos um bom relacionamento com aqueles que são de fora. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Hoje nós vamos para a quarta mensagem da série sobre a teologia do desperdício. Se você não tem acompanhado essas mensagens, todas elas estão publicadas no Facebook da igreja, facebook.com/TIB São Mateus. Acesse e ouça, é importante. Primeiro momento, a primeira mensagem dessa série falou sobre quando a celebração se torna um desperdício. Foi uma bênção. A segunda mensagem falou sobre quando a graça se torna um desperdício. Quantos lembram? Levante a mão. Ó, que beleza. Semana passada nós ouvimos quando o quê? Nem eu lembro. Sim, quando a comunhão se torna um desperdício. Agora eu lembrei, vem osso, lembram disso? Vem osso, né? Foi uma bênção. E hoje eu quero dividir com você a quarta mensagem que Deus nos deu, quando a pregação se torna
um desperdício. A minha oração é que a pregação, não somente dessa noite, mas todas as pregações da terceira igreja, nunca sejam um desperdício diante de Deus. Diz assim o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Porém, para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Você pode dizer aleluia por isso? Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A pergunta é: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de... Olha que coisa fantástica, gente. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não consegue conhecer Deus por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que estão crendo nele por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, gregos procuram sabedoria, nós, porém, nem sinais, nem sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, aleluia, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós que fomos chamados, Cristo é o poder de Deus e para sempre será a sabedoria divina. Aleluia. Quando a pregação se torna um desperdício. O grande pregador, escritor, pastor inglês chamado John Stott, dizia em um dos seus livros que a arte da pregação sempre deverá ser transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, a fim de que aqueles que estão ouvindo a pregação sejam persuadidos a enxergar tudo aquilo que está sendo dito. Essa deve ser a arte de todo pregador. Todo pregador deve ser capaz, nas mãos de Deus, de aguçar os ouvidos dos ouvintes, para que a palavra não somente entre pelos ouvidos, mas ela habite na mente a ponto dessa pessoa que está ouvindo começar a visualizar o sermão, a mensagem que está sendo depositada, está sendo compartilhada. É isso quem dizia era John Stott. Já dizia o sábio contemporâneo que pregar nada mais é do que exercer uma arte. Pregar é uma arte, gente. Muitos querem pregar, mas nem todos receberam o dom para pregar. Pregação não é simplesmente um desejo, pregação é um dom, o dom da proclamação, o que o texto grego chama de querigma. Querigma é proclamar o evangelho, querigma é uma função da igreja, querigma é você ter habilidade para proclamar o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressurgiu, que está vivo e que vai voltar. A questão é que pregação pode ser nas mãos de pessoas um instrumento para formar ideias. O pregador é um formador de opinião. O pregador tem essa arte de habitar na mente das pessoas. O pregador, ele tem essa capacidade de influenciar. O pregador, ele tem essa capacidade de talvez ludibriar. Por isso que o sábio contemporâneo diz que pregação é uma arte. Quem prega, gente, influencia. Concordam, sim ou não? Quem prega exerce influência sobre aqueles que estão se dispondo a ouvir. A pergunta que surge é: a influência que a pregação está exercendo é uma influência positiva ou é uma influência negativa? Porque todos nós podemos exercer influência. A questão é: a influência que eu estou exercendo é uma influência positiva, que produz vida, ou é uma influência negativa que produz morte?
Quando a pregação se torna um desperdício. Estão preparados? Digam amém. Apertem os cintos. Aqui quem fala é o comandante do voo 737-48 com destino ao céu. Vocês estão a bordo de um Boeing 737 que possui 2 turbinas. E apertem os cintos e vocês deverão permanecer com os cintos afivelados até que seja dada a ordem para desembarcar. Afivelar os cintos? Então vamos lá. Quando a pregação se torna um desperdício, primeiro lugar, anote. Quando a pregação se apresenta como meio de manipulação da mente humana. Quando a finalidade da pregação é manipular a mente humana para se conquistar algo, essa pregação é vista como um lixo aos olhos de Deus. Não passa de uma falácia humana. Não passa de simplesmente um esbravejar. Pregação nunca poderá se tornar instrumento de manipulação da mente humana. Eu quando preparava as mensagens dessa série, eu me lembrava de um e-mail que eu recebi acerca de um artigo, de um filósofo, de um linguista, de um ativista político norte-americano chamado Avraham Noah. E Noah, ele escreveu um artigo em que ele trazia 10 estratégias utilizadas para manipular a população em geral. Eu não quero falar das 10, mas eu quero destacar pelo menos 5. Abro um parênteses para dizer, se algum dia isso já aconteceu com você, eu quero que você alegre o seu coração. O tempo da escravidão acabou. Deus te trouxe hoje aqui para você ser liberto dessa escravidão. Deus deseja que você saia daqui como um ouvinte capaz de transformar o sermão em prática de vida. E não como uma matéria-prima para ser usada por manipuladores que se apropriam da arte de pregar para influenciar negativamente. Quando a pregação se torna um desperdício, quando ela é um instrumento de manipulação da mente humana. A primeira característica que Noah traz, ou estratégia, é o que ele chama de distração. Manipuladores que se utilizam da pregação, eles usam essa estratégia. Das 10, eu destaquei 5, porque Noah não escreve um artigo evangélico. Noah escreve um artigo secular. Sendo que das 10 estratégias que ele coloca, 5 eu disse o seguinte, parece que ele já esteve presente em alguma celebração, em alguma igreja no universo. Porque é o que a gente vê. Primeira estratégia, distração. Você sabe o que é distração? Distração é manter a mente das pessoas ocupadas com questões que não têm importância. Quanto mais você abastece a mente da pessoa com aquilo que não tem importância, menos tempo ela terá para se preocupar com aquilo que verdadeiramente é importante. Distração, mantém as pessoas ocupadas com aquilo que se torna fútil, se torna irrelevante. Aliás, mantenham as pessoas preocupadas em alcançar aquilo que elas nunca vão conseguir alcançar. Por exemplo, pare de sofrer. Isso é distração, gente. Isso é manter a mente das pessoas ocupada com aquilo que elas não podem conquistar. Não existe possibilidade nessa terra de você parar de sofrer. Você pode dizer assim, não, pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha vida. Eu estou com um problema sério. Se Deus resolvesse esse problema para mim, olha, o senhor pode ter certeza. Seria a finalização do meu sofrimento. Você está enganado. Deus pode resolver o pior problema que você tenha na sua vida hoje. Mas o seu sofrimento não vai acabar. Porque pode estar certo de tão vivo como Jesus está, amanhã, quando você amanhecer e abrir os seus olhos, novos problemas surgirão na sua vida. O sofrimento é inerente, é inato. Você vai precisar conviver com o sofrimento durante toda a sua vida terrena. Não acredite nessa distração, não acredite nessa falácia de que é capaz você parar de sofrer nessa terra. Aí você talvez olhe para mim agora e diz assim, mas pastor, eu vim aqui receber uma palavra de esperança, e a palavra que o Senhor me dá é essa, de que eu vou sofrer para o resto da minha vida nessa terra? Mas o sermão não termina aí. Existe uma vírgula e diz o seguinte, embora
você sofra durante todo o seu tempo terreno. A Bíblia diz que Jesus preparou um lugar para você, e se você decidir por Cristo ir para esse lugar, lá na eternidade você nunca mais vai desfrutar de sofrimento. Cuidado com as pessoas que desejam manter a sua mente ocupada com aquilo que não tem importância. Segunda técnica dos manipuladores: mensagens subliminares. O que são mensagens subliminares? É esquisito falar isso, né? Passei a tarde toda tentando falar. Repete para mim, Aline. Subliminares. Subliminares. Vou falar rápido para não dar a entender que eu errei. Subliminares. Subliminares. Isso, Biel. Salmas de palma para o Biel. Os irmãos precisam orar por ele. O Biel vem todo dia aqui na igreja. Mas ele só vem na hora do lanche, quando a Coca-Cola chega, e ele não traz nada para o lanche, gente. Espírito avarento, está repreendido. Você tem que trazer a Coca. A Mauri, ele disse que vai trazer a Coca. A culpa é da sua mãe, tá certo. Vou colocar para ela ouvir a mensagem pelo Facebook. Biel é uma pessoa querida da nossa igreja. Biel é um ícone para a gente. Biel é uma pessoa que a gente trata com muito carinho. Quem mexer com Biel está mexendo com o pastor da terceira igreja. E se mexer com o pastor da terceira igreja, está mexendo com uma multidão de gente. Pode ter certeza. Segunda estratégia da manipulação da mente humana, além da distração. Mensagens o quê? Eu não errei dessa vez. O que são mensagens subliminares? O que é isso? Se aproveitar da fragilidade emocional das pessoas a fim de causar um curto-circuito em seus subconscientes ou inconscientes. O cara está tão frágil emocionalmente que a pessoa está tão carente que você se apropria daquele momento para baixo da pessoa para manipular. Irmãos, olha aqui, o que tem de gente sendo comprada com favores, porque estão vivendo um momento difícil na vida, não está no gibi. Eu ouvi nessa semana um sermão fera de um pastor americano chamado John Piper. John Piper é o teólogo da alegria. E ele diz o seguinte: por que eu odeio o evangelho da prosperidade? Aí ele começa fazendo a denúncia, porque o evangelho da prosperidade, ele é contra o evangelho da graça. Porque os teólogos da prosperidade, se é que são teólogos, porque teólogo que é teólogo não fala o que eles falam. Ele diz o seguinte, John Piper, a denúncia que ele faz: nós americanos, dizia ele, vamos para a África e começamos a dizer para aquele povo o seguinte: olha, Deus vai curar o porco de vocês. Deus vai curar a manada de vocês se vocês entregarem a vida a Jesus. E aí agora, em resposta a isso, aquele povo que nada tem, começam a doar aquilo que eles não têm. E aí ele diz assim: quando foi que um americano vendeu a BMW que anda nos Estados Unidos e enviou esse dinheiro para construir casebres lá na África? Gente, evangelho do reino não é tirar das pessoas. Evangelho do reino é dar para as pessoas. Foi Jesus quem afirmou: existe maior graça em dar do que em receber. Mas começa a manipulação. Já reparou que a maioria absoluta das pessoas que estão sendo manipuladas no evangelho da riqueza são pessoas que têm muito dinheiro? Por quê? Porque quanto mais se tem, como é que o pobre vai para o evangelho da prosperidade? Ele não tem nada para doar. E nem eles querem os pobres lá. Conseguem compreender? Sim ou não? Não, o que o pastor está fazendo é uma denúncia mesmo. Cuidado com as mensagens por baixo dos panos. Cuidado. Nesse momento de fraqueza emocional, o favor que está sendo feito para você pode ter alguma intenção por baixo dos panos. Não se permita ser manipulado. Não seja comprado por saco de arroz.
não seja comprado por um prato de lentilha. É bíblico. Não venda o seu direito de primogenitura por conta de um prato de comida. O Jeová Jirê continua existindo. Aleluia. Fui velho, ou fui moço, hoje sou velho, diz Davi. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Talvez você não vai andar de Hilux, talvez você não vai andar numa SW4 automática diesel, mas se você andar a pé, tendo o que comer, tendo o que vestir e tendo onde dormir, levanta sua mão para o alto e dá muita glória a Deus, porque você é a pessoa mais próspera da face da terra. Isso é prosperidade bíblica. Ter as minhas necessidades supridas e não ter os meus desejos satisfeitos. O problema é que a gente confunde necessidade com desejo. Você tem necessidade de comer, você não vai passar fome. Deus colocou ovo na sua casa, mas você olha e fala assim, não, eu não quero ovo, eu quero picanha. Aí é uma questão de desejo. E cuidado, que como eu preguei aqui não sei quanto tempo atrás, desejo é o gatilho que dispara a tentação. Para satisfazer os nossos desejos, nós nos lançamos em determinado caminho que parece ser perfeito, mas que o final é a morte. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. Não és o Filho de Deus? Olha o desejo de comer. 40 dias sem comer. Será que Jesus estava com fome, gente? É óbvio. Transforma essas pedras em pães. E aí o que Jesus olha para Satanás e diz? Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Terceira estratégia dos manipuladores, que torna a pregação um lixo, desnecessária, um desperdício. Manter o público no campo da ignorância. Quanto menos você sabe, para eles melhor. Manter você no campo da ignorância, aliás, essa é a técnica mais utilizada em igrejas. Quanto menos o povo souber de Bíblia, mais fácil será manipulado. Concordam comigo, gente? Sim ou não? Mantenha o povo na ignorância. Enquanto você estiver preso à ignorância, pode ter certeza de uma coisa: você estará sendo escravizado. Abraão diz o seguinte: a técnica mais utilizada como forma de manipulação e a mais eficiente é manter as pessoas no campo da ignorância. Por quê? Porque quem manipula não deseja que as pessoas saibam os métodos que estão sendo utilizados para mantê-las no campo da escravidão. A Bíblia diz que a verdade nos liberta. O problema é que a gente não conhece a verdade. Porque se conhecêssemos a verdade da forma como a verdade deve ser conhecida, nada mais tomaria na nossa vida o lugar de Jesus. Quarta estratégia: estimule o público a permanecer no campo da ignorância. Ler Bíblia para quê, gente? Para quê? Não precisa ler Bíblia não, está tudo no data show. Olha, ler Bíblia é perda de tempo. Conhecereis a verdade. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Quem lê Bíblia não tropeça em pedra, porque o caminho é iluminado. Por último, qual a quinta estratégia que torna a pregação um desperdício? Fazer com que as pessoas se sintam culpadas, completamente culpadas. Gente, uma vez eu estava assistindo, aliás, eu não estava assistindo, eu fui pregar, e eu não tenho problema em dizer isso, né? Embora será veiculado pelo Facebook, mas eu vi uma cena fantástica. Rapaz, a palavra era tão direcionada na hora da oferta, porque
não tem como falar de manipulação da mente humana em igreja sem falar de oferta, porque é o momento em que mais as pessoas são manipuladas. E naquele momento eu confesso vocês que eu, sendo pastor, tendo feito 4 anos de teologia numa faculdade exemplar do Rio, se modéstia à parte, a melhor que existe, tendo desenvolvido os 3 anos de mestrado numa instituição americana, mesmo com todo esse, entendeu? Esse trilho de conhecimento, eu me senti obrigado a meter a mão no bolso e levar alguma coisa, porque eu me senti culpado se eu não fosse lá na frente. Cara, eu olhei para mim mesmo e falei assim, o que está acontecendo comigo? Não é possível, cara. Já viu aquele negócio de você se sentir como se você fosse fulminado aqui? Porque não é possível. O povo está indo com tanta, entendeu? Não torne a pregação um desperdício aos olhos de Deus. Pregação não pode ser um meio de manipulação da mente humana. Segundo lugar, quando a pregação é um desperdício? Quando a pregação impressiona a cabeça do ouvinte, mas não toca o coração. Essa frase foi dita pelo pastor Russell Shedd. Tem muitas pregações que são extraordinárias a nível de conhecimento. Você fica olhando e fala assim, rapaz, que cara inteligente, ele fala umas palavras que eu nem conheço, ele consegue usar a ênclise quando tem que usar a ênclise, ele consegue usar a mesóclise quando tem que usar a mesóclise, ele consegue usar a próclise quando tem que usar a próclise, ele faz o processo de formação de palavras por aglutinação de forma correta, rapaz, ele sabe conjugar os verbos nos tempos tranquilo, subjuntivo, ele fala, olha, presente, imperfeito, futuro, cara, o cara é fera, você fica impressionado pela forma como ele fala. Mas eu pergunto, e o coração? Continua intocável. Quando a pregação é exibição de sabedoria humana, essa pregação se torna um lixo aos olhos de Deus. Estão compreendendo, sim ou não? Olha o que Paulo diz no texto. Paulo está dizendo no versículo 21, que a pregação não tem a ver com sabedoria humana, gente. Na sabedoria de Deus, o mundo não teve como conhecer Deus por meio da sabedoria humana, mas Deus salvou aqueles que creram nele por meio da loucura da pregação. O evangelho não consiste de teses, de intelecto humano. A pregação do evangelho consiste no poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser mais simples. Nós precisamos descer no nível em que todo mundo entenda aquilo que Jesus deseja falar. Tem pessoas que, principalmente quem está em seminário, é o momento de exibir conhecimento. Porque, segundo o texto, a língua original, o grego, o cara não sabe falar nem o português direito, está citando o grego. Misericórdia. Nós precisamos ser mais simples, irmãos. Sermões de cabeça podem impressionar a cabeça, já dizia Russell Shedd, mas sermões de cabeça falham na missão de tocar no coração. Pregação que é pregação não consiste de exibição de sabedoria humana. Pregação que é pregação é aquela que toca no coração. É olhar para você e dizer o seguinte, sabe os dilemas que você está enfrentando na vida? Olha aqui, eu conheci alguém um dia que me deu a oportunidade de, em meio a todos os dilemas, desfrutar de paz. O nome dele é Jesus, ele não morreu, ele continua vivo na história. Eu tenho certeza absoluta que hoje, diante desse dilema que você está vivendo, ele também pode abastecer a sua vida com paz. Eu quero orar por você. Gente, tem pregação melhor do que essa? Tem um pastor amigo meu, do Rio de Janeiro, muito inteligente. Camarada é tão inteligente que me parece que recentemente agora passou para juiz do Rio de Janeiro. Ele conseguiu aprender, estudar, aprender e começar a ensinar alemão em 6 meses sozinho. Vou repetir, você não entendeu. Alguém entendeu? Você é doido. Ele conseguiu estudar, aprender e passar a ensinar alemão em 6 meses sozinho.
saiu de férias da igreja, foi passear no interior de Minas Gerais. Já viu aquele interior de Minas Gerais? Desculpe os mineiros que estão presentes, mas o interior que o povo fala, véi, como é que quer, entendeu? Como é que tá? Um negócio assim. Esse pastor foi para lá. Aí no domingo ele resolveu visitar uma igreja daquela região, muito pobre a região. A área geográfica muito desfavorecida. Aí ele entra naquele santuário pequenininho, e ele disse que estava disfarçado, porque ele não foi com roupa de pastor, foi com jaquetão de couro, igual um playboy. Aí entrou, sentou e começou a ouvir o sermão. Ele disse que nas primeiras palavras ele foi tentado ir embora. Porque tipo, a gente somos, por aí. É nós, já é, um negocinho, esses vocabulários que a gente não entende. Aí daqui a pouco começou o pregador. Porque Lázaro, amigo de Jesus, morreu. E diz João 21 que ele permaneceu no sepulcro 4 dias. Mas a Bíblia diz em Lucas que durante esses 4 dias que ele estava no sepulcro, esse Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico, onde Lázaro ficava mendigando pão, estava, quer dizer, ele misturou os Lázaros da Bíblia. Um Lázaro não tem nada a ver com o outro, ele misturou os dois. Imagina aquele pastor completamente culto ouvindo aquele negócio. Aí eu virei para ele e falei assim, você continuou lá? Ele disse, eu queria ver onde ia dar. E ainda bem que eu fiquei, porque naquela noite o Espírito me ensinou um negócio que eu precisava aprender. O cara pregou tudo errado. Sabe qual foi o resultado? 6 pessoas entregaram a vida a Jesus. Porque a pregação do Evangelho não consiste de sabedoria humana, mas de poder do Espírito Santo. O Espírito tem poder para fazer o que você não tem. Aliás, o Espírito é tão extraordinário que ele tem capacidade de traduzir o seu sermão para que uma pessoa entenda. Pregação se torna um lixo quando impressiona a cabeça, mas não toca no coração. E por último, pregação é um desperdício quando o homem é exaltado e o Cristo crucificado é rebaixado. Vou repetir e anote. Pregação se torna um desperdício quando o homem é exaltado e o Cristo crucificado é rebaixado. Gente, é muito holofote. Concordam comigo, sim ou não? É muito holofote, gente. É muita gente famosa. É muita estrela. Essa semana nós ouvimos uma, né, Bio? Óbvio que eu não vou falar daqui de púlpito, né? Mas nós ouvimos uma. É muita estrela. Aqui nós tínhamos um costume muito mal educado. Qual o costume mal educado? O ministério de adoração, que canta aqui à frente, eles iam aqui para trás. Esse costume mal educado foi dado por mim. Eu que dei uma má educação para eles. Aí eles iam aqui para trás para orar. E ficavam ali orando. Aí começava o pré-culto, eles subiam aqui. Aí já pegava aqui o instrumento e tal. Eu comecei a observar aquilo. Aí eu falei assim, quando a pessoa vai na sua casa, o que você tem que fazer? Primeiro, tem que receber a porta. Apertar a mão, dizer, olha, é muito bom ter você aqui, que bom que você veio e tal. Na minha cabeça, a imagem que nós estávamos passando, sabe qual era? De estrela. Como se nós estivéssemos lá no camarim, e os fãs aqui dentro, e aí agora apaguem as luzes, vai começar o show, aí pronto, aí sobe, ninguém fala com ninguém, aí vem para cá, aí começa aquele processo e tal, termina a celebração, ninguém sai, eu sou o levita na casa do Senhor. Ah, meu irmão, vai aprender Bíblia, levita que é levita, levita não foi instituído por Deus apenas para tocar, levita servia no tabernáculo para tocar, mas levita limpava chão, levita carregava a arca. Se você quer ser levita de verdade, então pega a vassoura e comece a varrer o pátio da igreja. É muita estrela, irmãos.
É muita gente famosa. Famosos e populares, são os heróis, né? Os santos são anônimos. George Miller diz algo fantástico assim: nenhum servo de Jesus, Renata. CD da Renata está saindo do forno. Vai ser uma bênção. Mas ela tem um pastor. Ela tem um pastor. George Miller diz assim: nenhum servo de Jesus deve procurar ser honrado, exaltado, ovacionado, num mundo em que o seu mestre foi tão humilhado. É muita estrela. Quem foi que disse que ministério glorioso é aquele que o pastor está na televisão pregando? Cara, é uma loucura. Não, eu tenho que ir para a televisão para pregar, eu tenho que ter programa de televisão. Sabe qual é a nossa estratégia na terceira igreja? Vou terminar com isso. A nossa estratégia é simplesmente ganhar gente para Jesus. Hoje nós temos 10 células. Nós estamos planejando a nossa visão de multiplicação até 2018. 2013 a 2018 são quantos anos? Diz para mim. 5 anos. Hoje nós temos 10. 2018 nós queremos chegar aqui, 31 de dezembro de 2018, no culto da virada, dizendo o seguinte: olha, atingimos a nossa meta de alcançar 300 células na terceira igreja. Aí você pode dizer assim: será que é difícil? Não. Se cada célula multiplicar pelo menos uma vez por ano, uma vez, sabe como você multiplica a célula? Com 4 pessoas novas, você já multiplicou a célula. Se a célula tem, eu fiz uma conta lá, vamos supor que a célula tenha 9 pessoas. Se eu preciso de 4 pessoas, ou tenha 8 pessoas, se eu preciso de 4 pessoas, eu olho para alguém que está na célula comigo e digo assim: Bira, meu filho, nós dois juntos temos que ganhar uma pessoa em 1 ano. Cara, eu ganho metade, você ganha metade. Não é cada um ganhar 1 não, gente. Nós dois vamos ganhar 1. Vocês dois vão ganhar 1. A média é mais ou menos isso. Nós vamos multiplicar pelo menos uma vez por ano. Se hoje somos 10, 2014 seremos quanto? É só multiplicar, gente. Falem alto, 1, 2, 3 e já. 20, 2015, 40, 2016, 80, 2017, 160, 2018, 320, 2019, 640, 2020, 1280 em 2021, quando o pastor completar 10 anos de ministério na terceira igreja. 2.560 células. Levando em consideração que a gente faz uma média de 5 pessoas em cada célula. 2.500 células vezes 5. 12.500 pessoas. Aí, alguns meses atrás, alguém saiu desse santuário rindo, porque o pastor disse que está orando para a terceira igreja alcançar pelo menos 10% da população de São Mateus. Eu não vim aqui brincar não, cara. Eu não vim aqui para ficar na praia tomando solzinho. Também sim, mas não é a finalidade principal. Eu vim aqui para ser instrumento de Deus, a fim de que a terceira igreja contribui para virar São Mateus de cabeça para baixo. Eu não vou admitir encontros com macumbaria, eu não vou admitir encruzilhadas de maconha, de cocaína, de crack, não. O que eu estou lutando é para que São Mateus tenha todas as encruzilhadas da maconha, cocaína e crack, transformada pelo ministério da terceira igreja em encruzilhadas do encontro com o poder, com a graça, com a transformação que Jesus tem poder para dar. Hoje a Dani, almoçando, virou para mim e falou assim: mas pastor, como é que vai ser o santuário? Vamos construir um santuário? Que santuário, irmãos? Eu não vou gastar dinheiro com santuário, irmãos. A gente faz aquele templo faraônico, bonitão, aí parece o rei Ezequias recebendo a visita dos outros reis. Leia o livro dos reis, está lá, livro das crônicas, aí está lá, o rei Ezequias recebe e começa a mostrar a beleza do palácio. Está vendo esse ar-condicionado aqui? Foi na minha gestão, eu que coloquei. Aliás, Renato, essa igreja aqui não tinha rebaixamento de teto. Está vendo a informatização da igreja? Fui eu que coloquei. Viu lá a reforma da igreja? Tem uma placa lá na frente lá da igreja, escrita assim, Adonias. Que isso, gente? Isso é um lixo diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em 1 ano e meio, entraram 245 pessoas novas para a terceira igreja batista. Em 1 ano e meio. Há 2 anos atrás,
éramos 92 pessoas. Com 6 meses de ministério, caímos para 69. De 1 ano e meio para cá, de 69, hoje somos aproximadamente 320 pessoas. Eu te pergunto, quem é que está fazendo isso? O pastor? Não. Como diz o salmista, se o Senhor não estiver conosco, estamos fadados ao fracasso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existe alguém que deve ser exaltado neste lugar, não é eu e nunca será você. Se existe alguém que sempre vai receber honra, glória, louvor e poder na terceira igreja, o nome dele é Jesus. A pregação precisa ser valorizada aos olhos de Deus. Não se permita ser manipulado. Se permita ser pastoreado. Não abra mão do privilégio de ser liberto pela verdade. E aprenda uma coisa: importa que ele cresça e que eu desapareça.